O padrão oculto por trás do colapso no day trade, se eu te dissesse que a razão pela qual você quebra no day trade não tem nada a ver com stop loss, estratégia ou timing de entrada, você provavelmente fecharia este vídeo e procuraria outro guru ensinando padrões gráficos. Mas se ficou até aqui, é porque algo dentro de você suspeita que existe um padrão oculto e invisível que destrói traders silenciosamente enquanto eles acreditam que estão apenas tendo azar ou precisam de mais estudo. A verdade é que o colapso no day trade segue uma estrutura matemática, um ciclo psicológico previsível que se repete em 87% dos traders que quebram. Independente de qual ativo operam, qual estratégia usam ou quanto tempo estudaram, este padrão não aparece nos livros, não é ensinado nos cursos e raramente é discutido porque expõe uma verdade desconfortável. Você não está perdendo por incompetência técnica, você está perdendo porque sua mente está seguindo um roteiro automático de autodestruição que você nem percebe estar executando. Durante anos, analisando centenas de relatos de traders que quebraram e depois se recuperaram, identifiquei uma sequência exata de 5 fases que precedem todo o colapso no curto prazo, e o mais perturbador é que essas fases são tão sutis, tão graduais, que quando você finalmente percebe que está nelas, já perdeu controle sobre suas decisões. O trader não acorda um dia e decide operar de forma irracional. Ele vai sendo capturado por microcomportamentos que parecem insignificantes no início, mas que criam uma bola de neve psicológica impossível de parar sem intervenção consciente. O que separa quem sobrevive de quem quebra não é inteligência, não é capital, não é acesso a ferramentas sofisticadas, é a capacidade de identificar em qual fase do colapso você está antes de chegar na quinta e última fase, que é o ponto sem retorno, onde a conta é devastada. E o trader sai do mercado traumatizado, jurando nunca mais voltar. Neste vídeo vou mapear cada uma dessas 5 fases com precisão cirúrgica, mostrar os sinais ocultos que seu cérebro emite em cada etapa, e revelar o protocolo exato que traders profissionais usam para interromper o ciclo antes que se torne irreversível. Isso não é motivação, não é teoria. É um mapa técnico do colapso psicológico que todo trader de curto prazo precisa conhecer, se quiser sobreviver mais de 6 meses neste jogo. Fase 1. A ilusão da competência. A primeira fase do colapso começa no momento mais perigoso da jornada de qualquer trader. Quando você finalmente consegue algumas vitórias consecutivas e seu cérebro interpreta isso como prova de que você descobriu o segredo do mercado. Esta é a armadilha mais mortal porque não parece uma armadilha. Parece progresso, parece validação, parece que finalmente você entendeu como o jogo funciona. O trader nesta fase experimenta uma sensação de euforia controlada. Ele não está completamente descontrolado, mas sente uma confiança crescente que começa a alterar sutilmente seu processo de decisão. Os sinais dessa primeira fase são extremamente específicos. Você começa a pular etapas da sua checklist de entrada porque sente que pode ler o mercado intuitivamente. Começa a entrar em operações com menos confirmação técnica porque sua mente está usando as últimas vitórias como evidência de que seu instinto está afiado, começa a ignorar pequenos sinais de alerta no fluxo, porque acredita que pode gerenciar qualquer situação. O mais perigoso é que nesta fase você ainda está ganhando dinheiro, então não há feedback negativo para alertar seu sistema de que algo está errado. Muito pelo contrário, cada novo lucro reforça a crença de que você evoluiu, de que agora é diferente, de que finalmente cruzou a linha entre amador e profissional. Seu cérebro está secretando dopamina em níveis elevados, criando uma sensação de invencibilidade que é neurologicamente idêntica ao que viciados experimentam durante o uso de substâncias. E assim como no vício, você não percebe que está sendo sequestrado. Porque a sensação é boa, é recompensadora. É exatamente o que você sempre quis sentir. O trader profissional sabe que esta fase existe e desenvolveu anticorpos psicológicos contra ela. O principal deles é um protocolo simples. Após 3 vitórias consecutivas, ele força uma pausa operacional de 24 horas não para descansar, mas para resetar o estado neurológico e impedir que a confiança se transforme em arrogância. Mas o trader em colapso não faz isso. Ele acelera, aumenta a frequência, começa a procurar mais oportunidades porque sente que está em momento de sorte, e é exatamente essa aceleração que o empurra para a segunda fase do ciclo, onde as coisas começam a desmoronar de forma imperceptível. Fase 2. O aumento invisível do risco. A segunda fase do colapso é marcada por uma mudança silenciosa na gestão de risco, que acontece de forma tão gradual que o trader não percebe até que já seja tarde demais. Depois de algumas semanas operando com confiança elevada, você começa a aumentar o tamanho das posições, não de forma abrupta, não dobrando a conta de uma vez, mas adicionando 10% aqui, 15%. Ali sempre justificando tecnicamente porque este setup é melhor, porque este ativo está mais líquido,
porque o momento está mais claro. O cérebro humano é extremamente eficiente em criar racionalizações para comportamentos impulsivos. Então, cada aumento de tamanho vem acompanhado de uma narrativa lógica que faz sentido no momento, mas que está servindo a um viés emocional subjacente. A necessidade de sentir mais intensidade, de amplificar a recompensa, de compensar o fato de que as vitórias recentes começaram a parecer pequenas demais para o nível de excitação que você agora precisa para se sentir satisfeito. Esta é a essência da segunda fase. O que antes era suficiente, agora não é mais. Você precisa de estímulos maiores para obter a mesma resposta emocional, e no trading isso se traduz em risco crescente disfarçado de evolução técnica. Os sinais desta fase são matemáticos. Seu risco por operação, que era 1% da conta, agora está em 2% de poetry, e você justifica dizendo que está sendo mais agressivo apenas em setups de alta probabilidade, mas a verdade é que sua definição de alta probabilidade foi alterada para incluir situações que antes você descartaria. Outro sinal crítico é a velocidade de execução. Você está clicando mais rápido, entrando com menos análise, porque inconscientemente sabe que se parar para pensar muito, sua parte racional vai questionar a operação. Então você age antes que a lógica interrompa o impulso. O trader profissional monitora seu tamanho médio de posição semanalmente. E tem uma regra inviolável. Se o tamanho médio aumentar mais de 20% em relação ao mês anterior, sem um aumento proporcional na conta, ele força uma redução imediata e uma revisão completa do seu estado psicológico. Mas o trader em colapso não tem esse sistema de alerta. Então continua escalando o risco enquanto acredita que está apenas aproveitando o seu momento. E essa escalada invisível é o que cria as condições perfeitas para a terceira fase, onde o primeiro grande prejuízo finalmente acontece. Fase 3. O impacto do primeiro golpe. A terceira fase do colapso é inaugurada por um evento específico. A primeira perda significativa depois de um período de vitórias. Este não é um stop loss comum. É uma perda que dói financeiramente porque o tamanho da posição já estava inflado. E dói psicologicamente porque quebra a narrativa de invencibilidade que você vinha construindo. O que torna esta fase tão crítica é a reação do trader nos primeiros 60 minutos após essa perda. Porque é nessa janela de tempo que o cérebro decide qual caminho seguir. Aceitar a derrota e voltar ao protocolo ou rejeitar a realidade e tentar reverter o dano imediatamente. O trader em colapso quase sempre escolhe o segundo caminho, e esse é o momento exato onde o destino da conta é selado. Nos minutos seguintes ao prejuízo, uma série de mudanças neuroquímicas acontecem. O córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento racional, tem sua atividade reduzida enquanto a amígdala, centro do processamento emocional, assume o controle das decisões. Você entra no que neurocientistas chamam de estado de ativação límbica, onde suas ações não são mais guiadas por análise, mas por uma necessidade primitiva de restaurar o equilíbrio emocional através da recuperação imediata do dinheiro perdido. Os comportamentos nesta fase são extremamente previsíveis. Você começa a procurar outra operação imediatamente, geralmente no mesmo ativo que te deu o prejuízo porque sua mente está obcecada em provar que não estava errada sobre a leitura inicial, ou você muda para um ativo mais volátil buscando recuperar. Mais rápido aumenta ainda mais o tamanho porque agora precisa compensar a perda anterior. Ignora completamente seu plano de trading e opera baseado em impulso puro disfarçado de intuição. O mais perigoso é que muitas vezes essa operação de vingança funciona, você recupera parte ou todo o prejuízo, e seu cérebro interpreta isso como confirmação de que o comportamento estava correto, quando na verdade você apenas teve sorte e reforçou um padrão destrutivo que vai explodir com força muito maior na próxima vez. O trader profissional tem um protocolo inquebrantável para esta fase. Após qualquer perda que represente mais de 2% da conta, ele fecha a plataforma por no mínimo 2 horas, não para descansar, mas para permitir que o córtex pré-frontal recupere o controle antes de qualquer decisão. Fase 4. O ciclo de vingança. A quarta fase é onde o colapso se torna praticamente irreversível, porque o trader entrou em um ciclo de compensação que funciona como um vício. Perde, tenta recuperar, às vezes consegue, às vezes perde mais, mas independente do resultado, o comportamento se repete porque o cérebro agora está condicionado a buscar a resolução imediata do desconforto emocional através da próxima operação. Esta fase é caracterizada por uma oscilação brutal entre euforia e desespero que acontece múltiplas vezes. Por dia sua conta começa a ter movimentos erráticos, dias de ganhos expressivos, seguidos de dias de perdas devastadoras, e você sente que perdeu completamente o controle sobre seus resultados, mesmo que continue acreditando que está tomando decisões racionais. A realidade é que você não está mais operando o mercado. Está operando suas emoções. Cada trade é uma tentativa de regular um estado interno de ansiedade que nunca se resolve porque a próxima perda recria o problema,
que você estava tentando solucionar. Os sinais desta fase são comportamentais e fáceis de identificar se você souber onde olhar. Você está operando em horários que antes evitava porque sabe que são períodos de baixa qualidade. Está entrando em ativos que não fazem parte do seu universo de acompanhamento diário. Está usando alavancagem em níveis que antes consideraria insano. Está mentindo para si mesmo sobre o tamanho real das posições que está tomando. Está evitando olhar para o extrato completo da conta porque subconscientemente sabe que os números vão confrontar a narrativa que você está contando para si mesmo. Outro sinal crítico é social. Você para de compartilhar seus trades com quem costumava trocar ideias. Evita conversas sobre resultado. Cria justificativas elaboradas sobre por que este mês está atípico. O trader profissional sabe que esta fase é o último ponto onde uma intervenção ainda pode salvar a conta e o protocolo é radical. Pausa operacional imediata de 7 dias. Revisão completa de todos os trades do último mês. Identificação dos padrões emocionais e retorno apenas depois de reconstruir. Um plano de trading com regras inquebráveis e tamanho de posição reduzido pela metade. Mas o trader em colapso raramente tem a força psicológica para fazer isso porque admitir que precisa parar é admitir que perdeu o controle. E o ego prefere arriscar tudo do que aceitar essa realidade. Fase 5. A devastação final. A quinta e última fase do colapso é a consequência matemática inevitável de tudo que veio antes. A conta é devastada em questão de dias, ou até horas, porque neste ponto o trader está operando com risco máximo, zero critério técnico e em estado psicológico de pânico, que elimina qualquer resíduo de racionalidade. Esta fase geralmente começa com uma tentativa desesperada de recuperar uma sequência de perdas, através de uma posição desproporcional que deveria resolver tudo de uma vez. E quando essa posição vai contra o trader, ou congela e não corta o stop esperando uma reversão milagrosa que nunca vem, ou corta e imediatamente entra em outra operação ainda maior tentando compensar. O ciclo se repete 3, 4, 5 vezes no mesmo dia, até que não há mais capital suficiente para abrir posições relevantes. E neste momento o trader finalmente para, não por disciplina, mas por impossibilidade técnica. O que torna esta fase tão brutal não é apenas a perda financeira, mas a destruição psicológica que vem junto. O trader sai desta experiência com trauma profundo, vergonha paralisante, sensação de incompetência irreversível e uma crença tóxica de que o mercado é um cassino impossível onde apenas pessoas com sorte ou com informação privilegiada conseguem sobreviver. A maioria dos traders que chegam nesta quinta fase nunca retornam ao mercado, e os que retornam carregam cicatrizes psicológicas que dificultam qualquer tentativa de reconstrução, porque agora cada operação vem contaminada pela memória do colapso. O padrão oculto por trás de tudo isso é que o colapso nunca é sobre mercado. É sobre gestão emocional disfarçada de gestão de risco. O trader acreditou que estava operando preço, mas estava operando suas necessidades psicológicas. Acreditou que estava seguindo estratégia, mas estava seguindo impulsos neurológicos. Acreditou que estava construindo consistência, mas estava alimentando um vício comportamental. A verdade que ninguém quer ouvir é que 90% dos traders que quebram tinham conhecimento técnico suficiente para sobreviver. O que faltou foi humildade operacional, que é a capacidade de aceitar que você é vulnerável ao ciclo que seu cérebro vai tentar te sequestrar, que você precisa de protocolos externos para te proteger de você mesmo. Porque força de vontade e disciplina não são suficientes quando você está nas garras de um padrão neurológico que evoluiu por milhões de anos para buscar recompensas imediatas. O antídoto: protocolo de interrupção. Se você se reconheceu em qualquer uma das 5 fases, a primeira coisa que precisa entender é que não adianta apenas saber que o padrão existe. Você precisa de um sistema de interrupção que funcione mesmo quando você não quer usá-lo, especialmente quando não quer usá-lo, porque é exatamente nesses momentos que o sistema é mais necessário. O protocolo de interrupção que traders profissionais usam é construído em camadas de proteção que não dependem de disciplina ou força de vontade, mas de regras automatizadas que removem a decisão das mãos do trader no momento crítico. A primeira camada é matemática. Você define um limite de perda diária que representa no máximo uns 5% da sua conta total. E quando esse limite é atingido, você fecha a plataforma imediatamente, não negocia, não discute, não analisa, simplesmente não importa se você acha que a próxima operação é a melhor do mês. Não importa se você sente que pode recuperar a regra. É inviolável, porque foi criada para te proteger do seu pior inimigo, que é você mesmo em estado emocional alterado. A segunda camada é temporal. Você estabelece horários fixos de operação e não opera fora deles. Porque trading fora do seu horário estabelecido quase sempre é trading emocional disfarçado de oportunidade. A terceira camada é comportamental. Você cria uma checklist física de papel que precisa ser preenchida antes de cada operação.
E se você perceber que está pulando itens da checklist ou preenchendo depois que já entrou, isso é sinal vermelho de que está em modo automático emocional. A quarta camada é social. Você compartilha seus resultados diários com alguém, não para impressionar, mas para criar prestação de contas externa, porque o trader em colapso sempre opera no sigilo, escondendo as perdas, até de si mesmo. A quinta camada é a mais importante. Você cria um diário de trading onde anota não apenas o que operou, mas como estava se sentindo antes e depois de cada trade, e revisa esse diário semanalmente procurando por padrões emocionais recorrentes. O objetivo não é eliminar emoções porque isso é impossível. O objetivo é identificar quando suas emoções estão no controle antes que causem dano irreversível. O trader profissional sabe que não é mais forte que o padrão, então constrói guardrails que o impedem de cair no abismo mesmo nos dias em que está convencido de que pode voar. Reconstrução após o colapso. Se você já passou pelo colapso completo e está tentando retornar ao mercado, precisa entender que reconstrução não é sobre recuperar o dinheiro perdido. É sobre reconstruir sua relação com o risco de uma forma completamente diferente do que era antes. A maioria dos traders que tentam retornar começa no lugar errado. Querem recuperar as perdas rapidamente. Então retornam com a mesma mentalidade que os quebrou, apenas com um capital menor, e o resultado é um segundo colapso que geralmente acontece mais rápido que o primeiro. O protocolo correto de reconstrução começa com uma decisão radical. Você vai operar como se nunca tivesse operado antes, ignorando completamente sua experiência anterior porque essa experiência está contaminada por padrões destrutivos que precisam ser apagados, não refinados. Primeiro passo, você reduz o tamanho da posição para o mínimo absoluto permitido pelo ativo. Não importa quanto capital você tenha, você vai operar como se tivesse apenas 10% do que realmente tem. Segundo passo, você limita suas operações a 3 por dia. Não importa quantas oportunidades apareçam, porque o objetivo agora não é maximizar lucro, mas maximizar controle psicológico. Terceiro passo, você estabelece uma meta de 20 dias consecutivos seguindo o protocolo perfeitamente, independente do resultado financeiro, porque o que você está reconstruindo não é a conta, é a confiança no seu próprio processo. Quarto passo, você celebra dias de 0 operações com a mesma intensidade que celebraria um dia de lucro, porque não operar quando deveria estar operando é tão importante quanto operar quando deveria estar operando. A reconstrução é lenta, frustrante e vai contra todos os seus instintos que querem velocidade e recuperação rápida, mas essa lentidão intencional é o que cria a base psicológica para uma carreira sustentável. O trader que quebrou e retornou mais forte não é aquele que aprendeu novas estratégias. É aquele que desenvolveu humildade operacional, que é a capacidade de aceitar que o mercado não te deve nada, que você não é especial, que cada dia é uma batalha contra seus próprios vieses e que sobrevivência é mais importante que performance. A reconstrução termina não quando você recupera o capital perdido, mas quando você consegue operar 60 dias seguidos sem quebrar uma única regra do seu protocolo, porque nesse momento você provou para si mesmo que evoluiu. A verdade é que ninguém conta. A indústria do day trade vende uma fantasia perigosa, que com a estratégia certa, o indicador perfeito, o curso completo, você vai se tornar consistente e o colapso nunca vai acontecer com você. Essa narrativa não é apenas falsa, é criminosa, porque impede que traders desenvolvam o único mecanismo de defesa que realmente funciona: a paranoia operacional. Paranoia operacional não é medo irracional. É o estado mental constante de assumir que você está a 3 trades de distância do colapso, independente de quão bem você esteja operando no momento. É a capacidade de olhar para uma sequência de 10 vitórias consecutivas e sentir não orgulho, mas preocupação, porque você sabe que vitórias consecutivas alteram seu estado neurológico de formas que você não controla conscientemente. Os traders que sobrevivem décadas no mercado não são os mais inteligentes. Não são os que têm as melhores estratégias, são os mais paranoicos. Os que tratam cada dia como se fosse o primeiro dia, depois de um colapso. Os que nunca relaxam, nunca assumem que dominaram o jogo. Nunca confiam completamente em suas próprias decisões. Eles desenvolveram o que chamo de protocolo do cético interno. Uma voz que questiona cada operação, que procura por sinais de que você está entrando em alguma das 5 fases do colapso, que te força a justificar tecnicamente cada decisão antes de executar. Essa voz, ela não é sua intuição, não é sua confiança. É um sistema externo de verificação que você construiu deliberadamente para te proteger de você mesmo. A verdade desconfortável é que você nunca vai superar completamente os padrões que causam colapso, porque eles estão programados na arquitetura do seu cérebro. Você só pode criar sistemas que os interceptem antes que assumam controle total. Todo trader profissional que conheço tem momentos onde sente a compulsão de aumentar risco, de operar fora do horário, de buscar vingança,
após uma perda. A diferença é que eles têm protocolos tão bem estabelecidos que essas compulsões são bloqueadas antes de se transformarem em ações. O colapso no day trade não é um evento aleatório que acontece com traders despreparados. É um padrão matemático que acontece com qualquer trader que não construiu defesas adequadas contra sua própria psicologia, e reconhecer isso não é derrotismo. É realismo, que salva carreiras e contas bancárias. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre os mecanismos reais do colapso no day trade do que 95% dos traders ativos no mercado. Mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual que não muda resultados. A pergunta que você precisa responder agora com honestidade brutal é: em qual fase do colapso você está neste exato momento? Se está na fase 1, sentindo confiança crescente depois de algumas vitórias, você tem a oportunidade rara de interromper o ciclo antes que ganhe momentum. Se está na fase 2 ou 3, já aumentando o risco ou lidando com as primeiras perdas significativas, você está na zona de perigo, mas ainda há tempo para reverter. Se está na fase 4, no ciclo de vingança, você precisa de uma intervenção radical imediata. Não amanhã, não depois do próximo trade, né? Agora, e se já passou pela fase 5, pela devastação completa, você tem uma escolha: retornar ao mercado da forma correta, com humildade e protocolo, ou retornar da forma errada e repetir o ciclo. A diferença entre traders que constroem carreiras sustentáveis e traders que quebram repetidamente não está no talento. Está na capacidade de implementar sistemas de proteção mesmo quando tudo parece estar funcionando bem. O momento de construir guardrails não é depois que você cai do abismo, é enquanto ainda está no topo olhando para baixo. Então aqui está a sua tarefa. Antes de abrir a plataforma, amanhã escreva em um papel físico as 5 fases do colapso e os sinais específicos. De cada uma, coloque esse papel ao lado da sua tela e a cada hora de operação pare 30 segundos. Para checar honestamente em qual fase você está, se identificar qualquer sinal das 3 primeiras fases, reduza tamanho imediatamente. Se identificar sinais da 4ª fase, feche a plataforma pelo resto do dia. Se está na 5ª fase, feche a plataforma pela próxima semana. Este protocolo parece extremo. Parece que vai limitar seus lucros. Parece que é para traders fracos que não confiam em si mesmos. E é exatamente por isso que funciona. Porque no day trade vencer não é sobre maximizar ganhos, é sobre minimizar a probabilidade de colapso, e todo trade que você não faz no momento errado é tão valioso quanto todo trade lucrativo que você faz no momento certo. O padrão oculto por trás do colapso está mapeado, os sinais estão revelados. O protocolo está desenhado. Agora só depende de você decidir se vai usar essas ferramentas ou se vai continuar acreditando que é diferente, que com você será diferente até que não seja.